temporária de ligas acadêmicas da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Endocrinologia. E é com extrema alegria que eu recebo vocês aqui e nossos futuros colegas, né? E para iniciar, então, eu convido o Dr. Ricardo Meirelles, que ele foi presidente da SBEM, ele atualmente é diretor VIET já há vários anos, 28 anos, e que vai proferir uma palestra a respeito de ser endocrinologista. Muito obrigado pelo convite. Eu quero agradecer não só a organização do Congresso, como a doutora Vivian em especial, pelo convite para participar aqui, para abrir essa reunião das ligas de endocrinologia, que eu realmente prezo muito e fico muito feliz, assim como a Vivian, de ver os futuros endocrinologistas aqui dentro. Nós vamos falar então sobre ser endocrinologista. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque é uma das coisas que me deixa muito feliz, ser endocrinologista. Na realidade, a endocrinologia começou no século passado, em 1902, no começo do século passado, quando Bayliss e Starling descobriram a secretina. A secretina é um hormônio produzido pelo duodeno, que atua no pâncreas, atua também centralmente. Naquela época, esses dois pesquisadores cunharam o nome hormônio, que significa excitar, que vem do grego e significa evocar ou excitar. Pois bem, depois desse trabalho de William Bayliss e Ernest Starling, no mesmo ano, curiosamente, foi publicado o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Vocês não devem estar entendendo nada, né? O que tem os sertões a ver com endocrinologia? Pois é, nos sertões, Euclides da Cunha, que era um homem extremamente versátil, ele, além de escritor, era geólogo, geógrafo, antropólogo, sociólogo, enfim, ele tinha uma série de qualidades além de ser um escritor, e ele cunhou uma frase que até hoje é repetida à exaustão, que é essa frase que está na apresentação: sertanejo é antes de tudo um forte. Eu tomei emprestado essa frase do Euclides da Cunha e resolvo dizer que o endocrinologista é antes de tudo um clínico. Ou seja, vocês têm que fazer clínica médica e têm que conhecer clínica médica muito bem para fazer endocrinologia. Não se admite fazer endocrinologia sem antes conhecer clínica médica, senão nós não vamos conseguir fazer endocrinologia. E se nós juntarmos as duas coisas, na realidade, eu e Euclides da Cunha dizemos que o endocrinologista é, antes de tudo, um forte. Por que ele é um forte? Porque para ser médico a gente tem que ser forte, né? Na realidade, quando a gente se torna médico, o que aparece é a ponta do iceberg, o sucesso, né? Recebemos o nosso diploma, somos médicos, vamos tratar de pessoas, realizamos nossa aspiração, nossa vocação, mas muito pouca gente sabe que embaixo desse iceberg há uma série de coisas que nós tivemos que passar para chegar ao sucesso de ser médicos. Ou seja, muitos desapontamentos, muita persistência, um trabalho duro, enfim, uma série de coisas aconteceram nas nossas vidas para que a gente se tornasse médico e a gente conseguisse atingir esse sucesso. E quando eu digo que o endocrinologista é, antes de tudo, um forte, eu digo isso porque o endocrinologista é um dos médicos mais mal remunerados da história da medicina. Nós só perdemos para os médicos de saúde pública e medicina preventiva. E estamos iguais aos pediatras, que também ganham muito pouco. Eu fico imaginando os endocrinologistas pediátricos como devem ser, né? Coitados, né? Eles devem pagar para trabalhar. Mas nós estamos em 27º lugar na lista de melhores salários, né? De salários médicos por especialidade, num relatório feito recentemente pelo Medscape, agora em 2018. E isso é uma coisa que talvez pudesse nos desanimar, mas na realidade não nos desanima. Por quê? Porque o médico, quando faz uma especialidade, quando escolhe a endocrinologia em particular, não está pensando apenas na remuneração. A gente está pensando na realização pessoal, e isso passa por uma série de coisas. Podemos ficar até mais assustados quando nós vemos que também somos um dos que mais perdem ao longo do tempo, né? Algumas especialidades estão ganhando mais e outras estão ganhando menos.
Nós, os neurologistas, os urologistas e os cirurgiões gerais, estamos perdendo dinheiro realmente nos últimos anos, segundo esse mesmo levantamento do Medscape. Mas, como eu disse, o fato de tudo isso acontecer não nos faz esmorecer. Por quê? Apesar de nós termos perdido a possibilidade de fazer clínica privada, em 1983, mais de 70% dos médicos formados tinham clínica privada. Atualmente, menos de 50% dos médicos formados têm, isso quando eu falo médicos em geral, não só endocrinologistas. Os médicos têm menos de 50% têm clínica particular. Então, aquilo que motivava muita gente, ter o seu próprio consultório, trabalhar, receber seus clientes e fazer o melhor possível por eles, se perdeu um pouco com o passar do tempo, mas isso também não nos fez esmorecer. Por quê? Porque o trabalho no serviço público, nos hospitais privados, também é extremamente compensador, extremamente gratificante. Apesar de que nós somos obrigados a estudar muito. Talvez o endocrinologista seja o médico que mais é obrigado a estudar e a se atualizar. Só para vocês terem uma ideia, o Medline, que é uma biblioteca que reúne os periódicos médicos do mundo inteiro, tem no seu acervo 5.633 periódicos indexados, enquanto que o PubMed, que é maior ainda, tem 7.370 periódicos. E o que é pior, para a gente entender a nossa especialidade, para a gente entender aquilo que a gente faz, a gente teria que estar a par de 20 periódicos, periodicamente, permanentemente, para a gente poder saber 100% do que se lança na nossa especialidade. Se a gente ler apenas um periódico, nós vamos ter 12,5% do que foi publicado na nossa especialidade e dos avanços que foram feitos. E quando nós falamos em endocrinologia, nós estamos falando em 220 periódicos. É talvez a especialidade que tem o maior número de periódicos. Só para vocês terem uma ideia, eu botei aqui, evidentemente não espero que ninguém leia, mas para vocês terem uma ideia dos 220 periódicos que nós temos na área de endocrinologia no mundo inteiro. E é claro que é impossível a gente se manter atualizado numa situação como essa, é muito difícil. Isso não foi feito para assustar ninguém. Eu acho que a gente pode se manter atualizado, mesmo sem ler os 220 periódicos, né? E, agora, não pode se mostrar atualizado se não souber inglês. Atualmente, inglês é uma necessidade básica de qualquer endocrinologista. A gente não lê artigos. Atualmente, mesmo no Cielo, que é uma biblioteca que reúne os periódicos latino-americanos, de modo geral, uma quantidade enorme de artigos têm sido publicados em inglês. Inclusive os nossos archives of endocrinology and metabolism, que é o órgão oficial da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, atualmente só está publicando artigos em inglês. Então, um alerta que eu dou a todos é que aprendam e usem o inglês. É absolutamente impossível se manter atualizado sem saber inglês. Agora, a endocrinologia mudou muito, né? Mudou muito porque inicialmente ela era muito simples, né? Era um hipotálamo que estimulava uma hipófise que produzia os seus hormônios, que atuavam nas glândulas-alvo. Essas glândulas-alvo produziam os seus hormônios, que atuavam diretamente na hipófise e essa no hipotálamo, ou então diretamente no hipotálamo, e com isso nós tínhamos o famoso feedback que todos nós aprendemos a admirar desde os bancos escolares, né? O feedback realmente é o cerne, é a base da endocrinologia. No entanto, isso mudou. Isso mudou porque se nós tínhamos 10 glândulas anteriormente com as quais nos preocuparmos e com as quais, enfim, nos atualizarmos e sabermos o que elas faziam, etc., atualmente nós temos uma série de outros tecidos que originalmente não eram considerados tecidos endócrinos e que atualmente o são. Como, por exemplo, o tecido adiposo. Só para vocês terem uma ideia, o tecido adiposo produz mais de 50 citocinas com ação fora do tecido adiposo. Então, a quantidade de órgãos endócrinos que aconteceram
nos últimos anos é enorme, né? O próprio endotélio vascular, o coração, o fígado, o rim, a pele, os pulmões, os intestinos. Atualmente, nesse congresso, inclusive, vimos várias palestras sobre o papel dos intestinos, a cirurgia bariátrica, que reverte muitas vezes situações metabólicas importantes, como diabetes, por exemplo. Tudo isso é um acréscimo, é um avanço que se deu na endocrinologia, e talvez seja isso que torna a endocrinologia tão interessante. Ela não é estática, ela é muito dinâmica. A gente todo dia está aprendendo alguma coisa, e a gente aprende em qualquer lugar, em qualquer momento, principalmente nos congressos. Os congressos são fundamentais, e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia tem um papel extremamente importante nisso, pela organização desses congressos, nos quais a gente aprende até nos corredores, conversando com colegas e vendo as experiências de colegas. E com isso nós vamos desenvolvendo um raciocínio endócrino, que na realidade, além de ser um raciocínio analítico, de avaliar cada ponto que a gente tem de informação a respeito daquela síndrome, daquele paciente, enfim, nós temos que ter, isso é muito importante, um raciocínio sintético, capaz de juntar tudo aquilo numa conclusão e numa decisão médica, que é extremamente importante para a gente executar a nossa tarefa com adequação, com perfeição. E aqui eu mostro para vocês como a endocrinologia e metabologia tem estado no ranking das escolhas de especialidades médicas. Nós somos a 14ª especialidade médica mais escolhida pelos residentes. Os recém-formados, de um modo geral, têm como primeira opção de residência médica essas especialidades que aqui estão, surpreendentemente começando pela pediatria, que deve estar junto com a gente lá embaixo, ganhando menos possível, né? Mas que realmente motiva muita gente, né? Mas nós somos o 14º. E isso é muito interessante porque a gente tem que procurar um serviço que realmente contribua para a nossa formação. Um serviço que não seja um serviço apenas para arrecadar dinheiro. Nós estamos vendo proliferarem por aí afora cursos de endocrinologia ou ditos de endocrinologia, que na realidade nada mais são do que arapucas para que a gente pague esses cursos e a gente pense que está aprendendo. Não, a gente aprende naqueles lugares, naqueles cursos credenciados pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Atualmente, a nossa idade média é de 45,4. Eu estou atrapalhando um pouco essa média porque eu estou levando essa idade um pouco mais para cima. Mas, de qualquer maneira, a nossa idade média dos endocrinologistas é a 11ª mais jovem idade dos especialistas. A gente fica muito satisfeito de saber isso porque há 2 anos atrás nós éramos o 17º. Eu não sei se morreram os endocrinologistas mais velhos ou se entraram mais endocrinologistas jovens no programa, mas de qualquer maneira nós passamos do 17º para 11º nas especialidades mais jovens que existem no Brasil. E as mulheres estão de parabéns. Nós estamos vendo aqui que a imensa maioria é de mulheres, e é isso que realmente se vê na endocrinologia. É a 12ª especialidade mais escolhida pelas mulheres, de modo geral, e, curiosamente, os homens não escolhem entre as 15 primeiras a endocrinologia. Não é uma especialidade escolhida pelos homens, de modo geral. Isso acho até que merece uma avaliação um pouco mais cuidadosa para a gente entender por quê. Existe talvez uma explicação, que é uma explicação que me repugna um pouco, mas que é uma situação histórica, que as mulheres, de um modo geral, ocupam aqueles lugares em que os homens estão menos bem remunerados. Isso aconteceu entre os professores. Os professores eram homens e, de repente, se tornaram a maioria professores de mulheres. Por quê? Porque o salário dos professores foi caindo muito. Isso é péssimo, é isso que a gente tem que modificar e é isso que a gente tem que modificar em termos de desigualdade de gêneros, sem dúvida nenhuma. Mas existe uma outra explicação que talvez seja o cuidar. Talvez a mulher tenha mais essa visão holística de cuidar do que o homem, por questões até genéticas. E isso faça com que mais mulheres escolham a endocrinologia.
Se nós pegarmos os médicos em geral, nós vemos que os homens ainda são a maioria. 55,1% dos médicos são do sexo masculino e 62,5% escolheram fazer uma especialidade. Apenas 37,5% dos médicos formados fazem medicina geral. Na endocrinologia e metabologia em particular, o número de especialistas pelo Conselho Federal de Medicina é 5.210 e o percentual sobre o total de especialidades seria 2% das especialidades de modo geral. Agora, o interessante é que quando a gente pega as mulheres, nós somos a terceira especialidade com mais mulheres no Conselho Federal de Medicina. Ou seja, só perdemos para a pediatria e para a dermatologia. 70% das mulheres estão fazendo, ou melhor, 70% dos endocrinologistas são mulheres atualmente. E isso a gente pode ver nos próprios congressos, quando a gente passeia pelos corredores, a gente vê a predominância realmente de mulheres. E, embora nos Estados Unidos haja menos especialidades médicas, no Brasil são 56 especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. E dessas 56, é curioso observar que a endocrinologia tem pontes com todas elas, praticamente todas as especialidades médicas têm alguma ponte com a endocrinologia, a ponto de até algumas revistas, como a revista de psiconeuroendocrinologia, existir. Ou seja, uma revista que junta psiquiatria, neurologia e endocrinologia, apenas uma área de dedicação do endocrinologista. Isso mostra como a endocrinologia é ampla e como ela se imbrica em todas as outras ou na maioria das outras especialidades. Apesar de tudo isso, o endocrinologista é um desconhecido. Quase ninguém sabe exatamente o que faz um endocrinologista. As pessoas têm dificuldade, às vezes, até de falar. O jornalista, o Rodrigo, que vive dando entrevista, aí deve ter visto isso várias vezes também. O jornalista, para falar endocrinologista, tropeça, mistura a língua, alguma coisa e não consegue falar endocrinologista, porque é uma palavra que eles não estão acostumados a falar. E o leigo, então, endocrinologista é uma palavra absolutamente desconhecida. E o que faz o endocrinologista menos conhecido ainda? E nós temos que lembrar que o endocrinologista, na realidade, ele faz endocrinologia e metabologia. Ou seja, isso dá a dimensão da grandeza da especialidade, né? Nós não só lidamos com as glândulas, como nós lidamos também com o metabolismo. E isso, nós fomos obrigados, na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a criar um folheto para explicar o que é um endocrinologista. Parece incrível, né? Eu sugiro que, uma vez formados, uma vez fazendo endocrinologia, vocês se associem, evidentemente, à Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e peguem nas sedes das regionais esse folheto para deixar no seu consultório. É impressionante como o paciente, ao ver esse folheto no consultório e compulsar esse folheto, ele vê que o endocrinologista se dedica a coisas que ele jamais pensava que fosse da área do endocrinologista. A andropausa, por exemplo, eles acham que é do urologista. Menopausa, eles acham que é do ginecologista. E assim vai por uma série de outras atuações que, na realidade, são áreas de trabalho do endocrinologista e que o público leigo, de um modo geral, desconhece. Então, acho que, mais do que nunca, é importante a gente tentar mostrar para as pessoas o que é o endocrinologista e o que faz o endocrinologista. Para isso, criaram-se os departamentos na SBEM, porque, como vocês viram pelo número de publicações que existem na área, é absolutamente impossível você se manter atualizado em todos os desvãos da endocrinologia. Então, existem 10 departamentos, cada um focado em alguma área específica da endocrinologia, e que são responsáveis pelos congressos, porque são eles que contribuem com as mesas redondas, com as manifestações em congresso. E assistindo a essas mesas redondas, assistindo a essas conferências, a gente tem a ocasião de se atualizar em áreas que normalmente a gente não se dedica. Cada um de nós acaba se dedicando mais a uma área da endocrinologia, e essa visão mais completa a gente só consegue mesmo quando a gente vai nos congressos e vê o trabalho desses departamentos. Paralelamente, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia tem as comissões, que são órgãos de assessoria da Direção Nacional da Endocrinologia. Essas comissões
como vocês podem ver, englobam uma série de atividades, né? A Vivian já falou que eu sou presidente da Comissão de Comunicação Social, e isso me deixa muito feliz, porque eu acho que a comunicação social é uma das coisas mais importantes que a gente tem a fazer, porque vem exatamente ao encontro daquilo que eu acabei de falar. A necessidade que a gente tem de mostrar ao público em geral o que faz e o que é o endocrinologista. E nesse aspecto nós temos também o jornalismo interno. A Cris, por exemplo, que está aqui fazendo a filmagem dessa apresentação e que vai colocar no Facebook, YouTube. No YouTube, eu nunca sei muito bem essas coisas, ainda não aprendi muito bem essas mídias sociais, apesar de ser presidente da Comissão de Comunicação Social. Esse filme vai para o YouTube, assim como uma série de outros filmes vão também para o YouTube e tem acesso à população em geral. Ora, a especialidade de endocrinologia foi uma especialidade circense. Na realidade, os nossos pacientes muitas vezes eram encontrados em circos do século passado, do começo do século passado, e assim é com os anões, com o homem magro, com a mulher barbada, o gigante, o homem gordo, enfim, essas coisas todas, essas aparentes aberrações que existem, são do domínio do endocrinologista. Até hoje, quando um clínico, um médico geral, vê uma coisa que ele não entende muito bem, ele diz, não, vai procurar um endocrinologista que ele vai resolver esse assunto, porque é uma especialidade realmente atípica, de coisas bem atípicas, né? E isso chama atenção para a necessidade de nós sermos, antes de médicos, humanos. Ou seja, nós temos que lidar com as pessoas que enfrentam essas dificuldades. Vocês podem imaginar como deve ser difícil para essas pessoas enfrentarem essas características pessoais. Nós temos que tratar não só com ciência, como com humanidade. E principalmente, quando a gente lida com um paciente endócrino, a gente está lidando, na imensa maioria das vezes, com doenças crônicas. É completamente diferente você lidar com uma doença aguda e uma doença crônica. A doença aguda, você manda o paciente fazer uma determinada coisa, você está com uma pneumonia, você tem que tomar um antibiótico de 8 em 8 horas, você tem que fazer nebulização, você tem que fazer repouso, e está resolvida a questão. Ele é um obediente, e não apenas um paciente. No caso de um paciente endócrino, ele não é um obediente, ele é um parceiro. Ele é uma pessoa que você tem que se acompliciar com ele, para ele entender a sua própria doença. Na realidade, as doenças crônicas fazem com que a própria pessoa seja muito mais responsável pelo cuidado da sua doença do que o médico. O médico não pode estar do lado da pessoa o tempo todo. Então, nós somos obrigados, e aqui eu faço uma homenagem ao Jean-Philippe Assal, que foi uma das pessoas mais importantes no ensino dos pacientes com diabetes. Diabetes atualmente acomete 10% da população. Então, a pessoa conviver com diabetes a vida inteira, ela precisa conhecer a sua doença. E conhecer a sua doença é a obrigação nossa, ensinar a eles o que eles têm e como eles devem lidar. Então, na doença crônica, o médico é muito mais um cúmplice do que um médico, ou do que um impositor de atitudes e de atividades. Vejam que é muito difícil lidar com a doença crônica. A doença crônica é aquela que acompanha o indivíduo durante toda a sua vida. Hipotireoidismo, diabetes, dislipidemias, todas essas doenças são doenças extremamente complexas e que exigem uma atenção, muitas vezes, do paciente durante toda a sua vida. E nós somos obrigados a ser parceiros, amigos desse paciente. E, finalmente, eu queria falar sobre a hiposquilia, que foi um texto escrito, que foi resgatado há pouco tempo, mas foi escrito em 2005, que eu confesso a vocês que eu desconhecia esse termo até uns meses atrás. Eu acredito que a maioria de vocês nunca tenha ouvido falar em hiposquilia. Hiposquilia significa a deficiência de habilidades clínicas. A gente está vendo isso cada vez mais. Os médicos estão apelando para pedidos de exames high-tech, exames complementares, como se isso pudesse substituir o tirocínio médico. Não substitui. O médico tem que saber conhecer as pessoas, conhecer as doenças, conhecer as síndromes, fazer alguma coisa por essas síndromes, por essas pessoas que têm as síndromes. E isso vai mais uma vez ao encontro daquilo que eu acabei de falar. O médico não pode perder jamais a sua humanidade.
Ele não pode delegar a exames de laboratório o diagnóstico de doenças que compete a ele fazer e que compete a ele a acompanhar o paciente ao longo da sua vida. Então, a hiposquilia foi um termo que eu gostei muito e eu vou passar a usar assim, com uma frequência enorme, porque, na realidade, ela diz tudo do que a gente está vendo atualmente na medicina, de um modo geral. Muitas vezes o paciente entra, o médico sequer olha para ele e já vai começando a preencher pedido de exame. Eu estou com uma dor aqui, recuperação abdominal, ressonância magnética. Isso é naturalmente decorrente do quê? Da propaganda das indústrias que fazem esses produtos, evidentemente. Então, é claro, são úteis, são super úteis. Eu não estou negando absolutamente a importância de você saber pedir, digamos, uma ressonância magnética. Não, você tem um momento. Agora, o que você não pode é pedir ressonância magnética como primeira opção de exame. Isso não faz o menor sentido, né? Então, ao high-tech, eu acho que a gente tem que contrapor o high-touch. Ou seja, nós temos que ter sensibilidade. Nós temos que saber lidar com o paciente, porque o paciente é importante, ele tem sentimentos e esses sentimentos têm importância, a história do paciente tem importância, a vida do paciente tem importância. E é importante que a gente ouça esse paciente para que ele possa ter em você um amigo, uma pessoa que vai realmente conduzi-lo para uma eventual cura, ou pelo menos saber lidar com a sua doença. A imensa maioria das doenças que nós tratamos não tem cura, nós temos que aprender a ensinar esse paciente a conviver com essa doença do resto da vida, para que a gente possa ter orgulho de ser um endocrinologista. Muito obrigado.